Imagine você morar em um apartamento na cidade de Moscou e descobrir que ali aconteceu um dos crimes mais comentados da Rússia. Na noite do dia 27 de julho de 2018, um crime chocou a cidade de Moscou. A polícia encontrou o corpo sem vida de Mikhail Khachaturian, de 57 anos. Mas o detalhe mais perturbador ainda estava por vir. As responsáveis pelo crime eram suas próprias filhas, Cristina, Angelina e Maria. O caso abalou a Rússia e o mundo. E a pergunta que ficou era: elas eram assassinas frias ou vítimas de longos anos de abuso? Essa é a história das irmãs Khachaturian. As três irmãs viviam com seu pai, Mikhail Khachaturian, em um pequeno apartamento no bairro de Bibirevo, uma região de classe média baixa no norte de Moscou. O espaço era sufocante, mas não apenas pelo tamanho, mas principalmente pela atmosfera de medo e tensão constante. Após a separação de seus pais, em 2015, a mãe delas, Aurélia Dunduk, foi expulsa de casa por Mikhail e proibida de manter qualquer contato com as filhas. E isso fez com que as meninas ficassem totalmente isoladas do restante da família, convivendo apenas com o pai, que controlava cada aspecto de vida delas. Com a ausência da mãe, as irmãs desenvolveram um vínculo muito forte entre si. Elas se apoiavam mutuamente como forma de resistir ao ambiente abusivo. No entanto, o isolamento e a violência prolongada criaram uma situação insustentável em 2018. Cristina, a mais velha, tinha 19 anos. Sempre carregou o peso da responsabilidade, tentando proteger as irmãs mais novas. Reservada e séria, era ela quem muitas vezes enfrentava o pai, mesmo sabendo das consequências. Angelina, com 18 anos, era a filha do meio, sensível e doce. Sonhava em ter uma vida diferente, longe das paredes que a aprisionavam. Gostava de estudar, mas vivia fragilizada pelos abusos psicológicos e físicos constantes. Para muitos, era a mais emocionalmente marcada pelas violências que sofriam. E havia Maria. Cresceu a vida toda sob o controle absoluto do pai. Tímida e retraída, carregava nos olhos um medo que parecia nunca a abandonar. Muitos a viam como a mais vulnerável, porque desde muito pequena já era vítima da opressão dentro daquela casa. Três irmãs comuns em aparência, mas marcadas por um silêncio doloroso, sempre discretas e sempre com olhares tristes. Vizinhos lembram que raramente sorriam, e também relataram possuir conhecimento sobre os abusos cometidos pelo pai das garotas. Mas acreditavam que qualquer denúncia seria ignorada pelas autoridades, pois não havia leis na Rússia contra a violência doméstica na época dos fatos. Os vizinhos também relataram que Mikhail era violento e que tinha uma ligação com o crime organizado. Aos poucos, a situação foi virando um pesadelo maior a cada dia. Relatos mostram que elas sofriam agressões físicas, psicológicas e, mais tarde, abusos sexuais. Era um ambiente de terror constante, e elas não tinham para onde fugir. Na noite do dia 26 de julho de 2018, poucas horas antes do crime, o clima dentro do apartamento dos Khachaturian atingiu o limite do suportável. Mikhail chegou em casa tomado pela fúria. Desconfiava sem qualquer prova de que as filhas estariam levando homens escondidos para o apartamento. Ele chamou cada uma delas para uma sala, como se fosse um interrogatório. O tom de voz era agressivo e cheio de ameaças. As irmãs estavam aterrorizadas. Sabiam que quando o pai chegava nesse estado, nada de bom aconteceria. Mikhail então pegou o spray de pimenta e borrifou diretamente no rosto de cada uma das filhas. Para ele, aquilo era apenas mais uma forma de impor sua autoridade. E após o ataque covarde, como se nada tivesse acontecido, Mikhail simplesmente se sentou em sua poltrona, ligou a televisão, se ajeitou e adormeceu. As três decidiram que não podiam mais viver daquele jeito. Poucas horas depois do ataque, já na madrugada do dia 27 de julho, elas estavam reunidas em seu quarto. Ainda sentiam os olhos ardendo do spray de pimenta. Elas sabiam que se não fizessem nada, a violência continuaria, e que a próxima explosão de fúria poderia ser ainda pior. Enquanto o pai dormia, elas pegaram uma faca, um martelo e o mesmo spray de pimenta que ele tinha usado contra elas, e partiram para o ataque. Quando Mikhail acordou e tentou reagir, Angelina pegou a faca de Maria e o esfaqueou até a morte. As irmãs estavam em choque. Sabiam que tinha cruzado uma linha sem retorno. Mas para elas, aquela havia sido a única saída encontrada para escapar do pesadelo em que viviam. E aqui vem um detalhe. Ao invés de fugir, as irmãs ligaram imediatamente para a polícia e pediram uma ambulância.
Elas confessaram tudo na hora, dizendo que só queriam se libertar da tortura que sofriam há anos. Quando o caso veio a público, o país inteiro ficou dividido. De um lado, diziam que elas eram assassinas frias. Do outro, milhares de pessoas acreditavam que elas eram vítimas e não assassinas criminosas. A hashtag Liberdade para as Irmãs Khachaturian tomou conta das redes sociais, e uma petição online reuniu mais de 350 mil assinaturas na época. O julgamento se transformou em um debate nacional sobre violência doméstica e a ausência de leis de proteção da Rússia. Depois de 3 anos de batalhas judiciais, em 2020, Maria foi liberada das acusações, e o tribunal ordenou que ela fosse encaminhada para tratamento psicológico. Os especialistas, então, haviam revelado algo que a promotoria não poderia ignorar. Maria carregava no corpo e na mente as marcas de uma vida inteira de abusos. Laudos psicológicos mostravam uma adolescente quebrada, vivendo traumas como ansiedade, depressão e o peso insuportável de ter participado, mesmo que parcialmente, do fim da vida do homem que a aterrorizou desde a infância. Em 2021, depois de longos julgamentos e recursos, o processo contra Cristina e Angelina foi devolvido para a promotoria. A decisão indicava que ainda havia dúvidas sobre a forma como o caso estava sendo conduzido. Durante todo esse tempo, a defesa das jovens insistiu que o ato não havia sido um assassinato premeditado, mas sim uma reação desesperada após anos de abusos físicos e psicológicos. Enfim, em 2022, finalmente viu a decisão definitiva. As acusações de assassinatos foram retiradas, e o caso foi oficialmente reclassificado como legítima defesa. Cristina e Angelina se livraram da possibilidade de uma condenação pesada, mas ficaram marcadas para sempre por um passado que não poderiam ser apagado. O caso levantou discussões importantes sobre violência doméstica e sobre como a lei russa falha em proteger as vítimas. E sobre como, às vezes, a única saída encontrada é a mais extrema e desesperadora.